Vamos aqui. Boa noite a todos. Oi? Que bom estarmos juntos aqui novamente, mais uma vez, tentando fazer reflexões sobre a vida. E hoje faremos uma reflexão extremamente importante. É um tema que é relativamente novo, talvez, para a ciência, que é esse tema de falar sobre campos, mas que a doutrina dos espíritos já nos fala desde a codificação. André Luiz também nos falou bastante sobre essa questão. Irmão Antônio Grimm, que é um dos espíritos que compõem a mentalidade dessa casa, também ele dedicou praticamente o ano de 2019 inteiro nas aulas dele, falando sobre esse tema, mas que ao longo da nossa história, principalmente na filosofia, essa ideia ela já existia. E principalmente quando a gente fala de invisível, porque o tema que hoje envolve campos, comunicação e o invisível. Quando nós falamos do invisível, se voltarmos em alguns grandes nomes que passaram pela Terra ao longo da história da humanidade, se passarmos por Platão, passando por Jesus Cristo, Buda, Giordano Bruno, todos eles nos trouxeram a importância desse corpo, de estarmos aqui, dessa matéria, que é necessária para compormos os nossos aprendizados aqui na Terra, mas eles sempre nos provocaram para algo maior, que esse invisível, que é algo que existe, é difícil de, pelo fato de os nossos sentidos serem limitados, é difícil até de conceber esse invisível e como essas comunicações se fazem nesse invisível. A doutrina dos espíritos, ela tem como pilares ciência, filosofia e religião. São os três pilares que dão base à doutrina dos espíritos. O Antônio Grimm, ele, numa obra psicografada pelo Mauri Rodrigues da Cruz, ele nos trouxe essa frase que o conhecimento do ser humano não se resume na ciência, mas no alcance crítico do próprio ser. Isso porque durante muito tempo a ciência esteve muito afastada da religião e em determinados momentos até de algumas reflexões filosóficas que iam mais para esse lado da metafísica. Então o irmão Grimm, ele faz essa provocação para a gente de que além da ciência, que trabalha muito a questão física, a questão matéria, principalmente até o final do século passado, há algo mais importante para que o ser humano alcance o que ele é de fato. A ciência, considerando aí só a matéria, não seria suficiente. Felizmente, principalmente a partir desse século XXI, mas já no final do século XX, a ciência começou a voltar um pouco mais para a se preocupar mais com o invisível, a ter consciência de que de fato existe um algo mais, além da matéria, e que esse algo mais é extremamente importante para que compreendamos quem somos. E é interessante que no livro O Consolador, o Emmanuel, por meio do Chico Xavier, ele já nos trouxe a informação de que em matéria de questões religiosas, não viria outro ser aqui na Terra para nos trazer o que já está aqui. A mensagem que Jesus Cristo veio trazer, não virá outro dizer a mesma coisa que Jesus Cristo disse. Poderiam até vir outros, explicitando um pouco melhor essas mensagens e dizendo de outra forma. E aí o Emmanuel, ele completa essa fala dele dizendo para que nós, seres humanos, ficássemos atentos à ciência, à filosofia, à literatura e às artes. Porque esses seres iluminados, embora eles não viessem trazer a mensagem que Jesus
Cristo já trouxe, até porque não faria sentido vir aqui para dizer a mesma coisa, mas que ficássemos atentos a esses 4 campos: filosofia, ciência, literatura e artes, que poderíamos compreender muito da nossa vida e da nossa jornada através dessas áreas do saber. E nesse sentido, hoje nós vamos conhecer um pouco dessa obra do Dr. Máximo Citro. Máximo Citro é um médico e pesquisador italiano, que ele escreveu esse livro, O Código Básico do Universo, a ciência dos mundos invisíveis na física, na medicina e na espiritualidade. É um livro que tem questões muito importantes e que traz algumas informações muito relacionadas ao que a doutrina dos espíritos nos trouxe, desde a codificação, mas que também volta de ideias lá de Platão, de Jesus Cristo, passando pela obra de André Luiz, pela obra do Antônio Green. Então a proposta hoje é nós refletirmos um pouco sobre a obra do Máximo Citro, do Dr. Máximo Citro, trazendo para uma perspectiva espírita. E algumas questões que ele traz no livro dele já são questões científicas, a ciência já está trabalhando. Outras ele traz provocações. Olha, precisamos ficar atento. A ciência ainda não alcançou essa questão, mas há indícios de que ela existe. Então vamos ficar atento. Então vamos trazer um pouco dessas questões aqui, até porque quando nós voltamos para dentro de nós mesmos, embora tenhamos esse corpo, que é instrumento de manifestação do Espírito aqui na Terra, quando nós vamos para aquelas questões que mais nos incomodam, que mais nos provocam, a gente sempre cai no invisível. O que mais faz sentido para a gente aqui na Terra? O amor, a gratidão, o respeito, a tolerância. Às vezes temos sentimentos que não são tão bons, mas a gente sempre quer contornar e voltar para um campo de equilíbrio. Mas são essas questões que Jesus Cristo principalmente veio nos mostrar, que nos chamam mais atenção e que nos incomodam mais, inclusive enquanto encarnados. E o que seria um campo, já que a proposta é falar sobre campos, comunicações e o invisível? O que seriam campos? No caderno de psicofonia de 2019, lá no final, no glossário, há um conceito lá, aqui é um resumo desse conceito, com base nas informações do irmão Green, que nos diz o seguinte, que campo é uma região de atuação ou sob influência de uma determinada fonte, causa, ideia, comportamento, mentalidade, meio pelo qual uma força comunica sua influência. Campo supõe a ideia de continuidade, isto é, refere-se a uma distribuição contínua de uma grandeza qualquer. Então, quando estamos falando de campo em uma situação, em um contexto mais genérico, podemos pensar em um campo de futebol, que é aquele espaço de atuação onde que 2 times estão em uma competição, em um campo médico ou um campo cirúrgico, onde uma determinada equipe de médicos estão ali fazendo o trabalho deles. Podemos pensar no nosso campo familiar, que é um campo onde todos nós atuamos de uma forma muito forte, no nosso trabalho e por aí vai. Mas esse campo também, ele vai um pouco além quando a gente entra nessa ideia de que ele é uma força que comunica, é o meio pelo qual uma força se comunica a sua influência. Então ele é um meio por onde uma influência flui. Se eu estou aqui agora trazendo essas palavras para vocês, existe um campo por meio do qual essa influência, essa informação vai chegar até vocês. Assim como essa palestra está sendo gravada, depois ela vai ficar disponível no YouTube, vai atingir outras pessoas também por meio desse campo. E essa ideia de campo supõe a ideia de continuidade.
No vocabulário mais científico, o Máximo Citro, ele até traz a ideia de contínuo, que é uma palavra mais latina, se eu não me engano, de que não há interrupção, de forma que seja uma ideia, um conceito ou uma manifestação de algo qualquer que seja, essa manifestação não interrompe. Por mais que nós não percebamos, à medida que vai se afastando de nós, porque o contato vai ficando mais distante, essa ideia de continuidade persiste. A influência pode ser mais fraca, um número de pessoas menor pode alcançar essa informação, mas ela vai ser alcançada. Como exemplo, a gente pode trazer, eu peguei essas duas fotos aqui, é uma pena que a imagem não fica tão nítida, mas a chama de uma vela. Nessa primeira foto, temos ali uma pessoa com uma vela, que tem uma chama de claridade, uma chama de luz, que permite uma claridade limitada a um espaço bem pequeno. Pegando como exemplo a foto, a chama, a claridade permite que aquela pessoa leia aquele livro. Mas, se alguém estiver a 10, 15 metros dessa vela, essa pessoa vai conseguir ver a vela, perceber que tem uma luz, mas a luz já não vai ser suficiente para que aquela pessoa faça uma leitura. Extrapolando essa distância, talvez a 5, 10 quilômetros, uma pessoa de muito longe ainda consegue perceber que tem uma luzinha fraca, talvez nem identifique que é uma vela, mas vai perceber uma luz fraca. Extrapolando para milhares de quilômetros de distância, os nossos sentidos não conseguem captar mais essa percepção da luz. Mas a luz existe e ela continua se manifestando até esses milhares de quilômetros de distância. E hoje a ciência moderna, em alguns aspectos da vida, a ciência já tem equipamentos que permitem mensurar essa manifestação de determinadas forças a longas distâncias, mesmo quando não são perceptíveis. E na figura de baixo, para fazer um contraponto, eu trouxe uma foto do planeta Terra, com a luz do Sol, pegando uma parte do planeta, porque o planeta, estamos agora é noite aqui no Brasil, mas no Japão, que está no polo oposto, é dia. Então a luz do Sol, ela consegue penetrar um ambiente muito maior, um espaço muito maior. O campo dessa luz do Sol é perceptível por muito mais pessoas do que uma vela, em um espaço muito maior. E mesmo aqui agora, hoje, em Belo Horizonte, sendo noite e não estejamos vendo a luz do Sol, ela continua se manifestando aqui. Até porque o calor dela ficou. O calor do dia ainda está entre nós. E várias formas de vida continuam sobrevivendo durante a noite, porque elas acumularam aquela energia do Sol que permite que elas se mantenham vivas. E por isso, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz que ao longo da evolução do cosmos, estruturam-se interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Vejam que nós, enquanto espíritos, para nossa evolução, seja aqui na Terra ou em outra morada do Pai, nós precisamos de todos esses campos, alguns a gente conhece, outros não, para que façamos os nossos aprendizados. E à medida que vamos evoluindo, esses campos, eles também vão se evoluindo e se modificando. Isso acrescenta mais dificuldade, inclusive, na condição de se mensurar esses campos. Porque assim como nós, seres humanos, modificamos, esses campos também se modificam. E na sequência, o Máximo Citro, ele entra nesses campos como meio de troca de informações, ou como meio de formas de comunicações.
Ele diz que a vida é uma rede de relações interconectadas e que existem sinais significativos da existência de um campo sutil, mas eficiente, que conecta tudo e todos os eventos. Os campos permitem a troca de informação entre os corpos. O que ele diz que, embora esse campo seja extremamente sutil, a ponto de nós não percebermos, não conseguirmos enxergar, não conseguirmos tocar, ele é extremamente eficiente, nesse sentido de permitir troca de informações e troca de comunicações. E esse campo, ele conecta tudo e todos os eventos, de forma que estamos aqui agora, dentro dessa casa espírita, em Belo Horizonte, mas no Japão, em outra galáxia, na África do Sul, em qualquer região do cosmos, seria possível essa conexão existe. Ainda que nós não percebamos, essa conexão existe. E permite a troca de informação entre os corpos. E aí ele acrescenta essa informação do vácuo. E ele nos traz a ideia de que o vácuo é uma criação divina, uma continuidade que mantém o universo íntegro. E que nesse vácuo há um princípio que conecta os corpos. E que o vácuo não é vazio. Essa ideia de vazio não existe, nem para Máximo Citro, nem para a doutrina dos espíritos. Nós enxergamos aqui esse espaço entre eu e vocês, que aparentemente é um espaço vazio. Eu vou sair daqui, vou ocupar o espaço onde eu estava, está vazio. Não está vazio. Quando eu sair, alguma outra coisa ocupou esse espaço. E nós não estamos falando de ar, porque ar é matéria, é algo muito mais sutil. E é tão sutil que permite que o universo como um todo se mantenha interconectado. Quando ele traz essa ideia de vácuo, que o vácuo não é vazio, e fala desse campo sutil, ele está falando do código básico do universo. Nós não vamos entrar na ideia exatamente do código básico do universo hoje. Talvez numa próxima palestra eu vou trazer essa ideia. Eu preferi trazer a obra dele partindo do final para o início. Eu acho que a gente percebendo as consequências, depois fica mais interessante de ver como se chegou àquelas consequências. Mas essa ideia de código básico do universo que ele traz, e que já está lá no Livro dos Espíritos como elemento cósmico universal, os Espíritos nos trazem essa ideia, Platão já trazia essa ideia também, quase 400 anos antes de Jesus Cristo, de que há um elemento que conecta tudo, que todas as partes estão conectadas ao todo e que o todo está conectado em todas as partes. Que a gente não tem condição de mensurar, de perceber, mas que esse elemento existe e que é esse elemento tão sutil que permite que essas comunicações aconteçam. E o Máximo Citro, ele continua dizendo que a condição da mente influencia o estado do campo, que também é uma ideia que os Espíritos nos trazem, o Emmanuel já trouxe, o André Luiz, os dois através do Chico Xavier, o irmão Leocádio, o irmão Grinha, a irmã Marina, através do Maurício Rodrigues da Cruz, que a condição da nossa mente influencia esse campo. Se a nossa mente está com determinada condição, o que está em nossa volta vai refletir essa nossa condição interna. E que o nosso equilíbrio psicofísico é importante para a transmissão de campo de boa qualidade. E ele traz essa metáfora super bonita e fácil de a gente entender. Só quando a água do lago está tranquila é que podemos ler o que está escrito no fundo. Quando a gente pega uma água que está suja, seja dentro de uma vasilha, ou dentro de um rio, ou mesmo em um mar, a gente não consegue ver o que está lá embaixo. Mas quando a água está tranquila, está límpida, a gente consegue ver com mais profundidade os fatos. Assim com toda a nossa vida. Quando o nosso
Quando a nossa mente está tranquila, quando nós estamos mais conectados com o mundo, mais leves, mais serenos, alimentados com informações que nos trazem mais virtudes, nós conseguimos perceber melhor essas manifestações que chegam através dos campos, manifestações tão sutis. E interessante que a gente fala de manifestações, ele traz essa ideia de que, principalmente em comunicações a longa distância, o fato ele não saiu de um local A e foi para um local B. De fato, que algo que aconteceu no Japão não saiu de lá e veio para cá. Ele se manifestou aqui. De forma que pessoas que estão dentro de uma mesma sintonia, com essa capacidade de fazer ressonância com o fato que aconteceu do outro lado do mundo, conseguem fazer essa leitura mesmo sem estar lá. Não significa que veio de lá para cá, nessa movimentação espacial, necessariamente, mas que conseguiu captar o que estava lá. Por isso que todas as nossas palavras, pensamentos, ações, todas elas têm algum efeito. O simples fato de nós existirmos já está provocando algum efeito, porque até essa cadeira também tem o campo de ação dela. Desde uma célula ao próprio átomo, ao mais minúsculo que o ser humano consiga chegar, objetos vivos e não vivos, todos eles têm o campo deles. Como o irmão Green nos diz sempre, tudo informa e comunica. Até aquilo que às vezes nós achamos que não tem vida, nesse sentido celular, também está nos comunicando algo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz ele já nos fala bastante sobre essa questão, que ele diz que nós podemos arrojar de nós a energia atuante do nosso próprio pensamento, estabelecendo em torno de nós a nossa individualidade e o ambiente psíquico que nos é particular. Nós tratamos esse assunto algumas vezes aqui, principalmente quando falamos sobre a manifestação do nosso pensamento. O Máximo Citro, desse mesmo sentido, ele nos diz que o espaço ao redor do nosso corpo nunca está parado. E a informação no campo é a mesma informação que vibra dentro do nosso corpo. E que essa informação é capaz de interferir no ambiente e informar esse ambiente. E essa informação se espalha a partir de um corpo de modo incessante e contínuo, sem nunca se exaurir ou se desgastar, enquanto o código básico desse corpo existir. Enquanto esse código básico estiver existindo, vamos pensar no nosso próprio corpo, que nunca está parado, mesmo quando a gente está dormindo quietinho, tudo em volta de nós está vibrando. E o nosso corpo, inclusive, vibrando. Sangue, células, átomos, tudo se modificando e movimentando o tempo todo. O que está fora de nós, nesse campo que nós manifestamos informações, é exatamente o mesmo que vibra dentro de nós. De forma que quando nós estamos tristes, essa tristeza extrapola, quando estamos alegres, a alegria extrapola, e qualquer outro sentimento, ele extrapola de nós, ainda que talvez nós não estamos percebendo. Algumas delas, inclusive, manifestam no nosso próprio corpo, a ponto de algumas pessoas nos perguntarem: você está bem? Ou dizer: poxa, como você está bem hoje? Você está com uma aura tão feliz. E que essas informações que nós extrapolamos por meio do nosso campo, ela informa esse ambiente. E como esse ambiente é contínuo, assim como a luz da vela, que vai se distanciando, vai perdendo um pouco de força, mas que estende-se ao infinito, pessoas a longa distância conseguem captar o que está sendo extrapolado do nosso campo. De forma que, se nós temos um amigo em outro país, em uma cidade no interior do estado, ou em outro estado do Brasil, quando essa conexão é muito forte, essas percepções conseguem ser identificadas.
quando ele traz essa informação de que o que está dentro de nós se manifesta nesse campo que está em volta de nós, ele traz essa reflexão. Quais são os verdadeiros limites do nosso corpo? Até onde vai o nosso corpo? E ele nos diz que os corpos se estendem além dos limites do sensível, de conseguirmos tocar, mas na forma de campos. Até aqui a minha pele, mas eu vou afastando, o meu campo está ali. Ele continua existindo e é como se fosse uma extensão do corpo. Até onde esses campos se estendem, é difícil dizer. A ciência ainda não alcançou, mas já sabe que existe. Além disso, sua extensão muda constantemente, porque os corpos vivem e os corpos pulsam. Então, essa extensão desse campo muda o tempo todo. Essa percepção dos limites do corpo e do campo é interessante, principalmente dentro de uma casa espírita, porque quando nós vamos com um trabalho de passe, por exemplo, os espíritos nos dizem, não precisa tocar as pessoas que estão ali. Os espíritos estão ali agindo nesse campo que está entre as mãos do médium e a pessoa que está ali. Existe ali uma ligação. Então, o campo entre os dois, onde essas informações existem e estão circulando, é ali que os espíritos trabalham para tentar fazer o equilíbrio das pessoas que estão naquele momento dentro de uma sala de passe. E partindo, extrapolando para algo mais macro, o universo se estende além dos limites dos nossos aparelhos de medição. O mundo é certamente mais vasto do que nossos sentidos apreendem. E a cada dia a ciência avança mais nisso aí, percebendo o quão é gigante. Quanto mais se descobre, mais se percebe que tem algo mais a ser compreendido. E o Máximo Citro nos diz que toda vez que temos uma sensação, é o campo nos alertando. O verdadeiro conhecimento é muito maior do que aquele que está no limiar da nossa consciência. Que esse campo que está em volta de nós, que às vezes tem questões que a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas é aquele campo, a nossa própria extensão, por meio da nossa própria extensão, outras comunicações nos chegando, nos dizendo que tem algo importante acontecendo. E aí tem umas questões muito interessantes, e por isso que eu preferi trazer essas ideias do livro Código Básico do Universo, mais o final, para depois a gente trazer o início, porque o Máximo Citro ele traz algumas pesquisas que foram feitas sobre campos emocionais de plantas e animais. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para a gente ter uma ideia de como isso funciona, que também plantas e animais, assim como seres humanos, assim como qualquer objeto, também tem seus campos que estão cheios de movimento. A intenção, quando nós temos intenção de fazer algo, a intenção por si só é uma forma muito poderosa de energia. E esse Clive Baxter, ele teve a ideia de queimar uma folha para induzir a reação de estresse nessa folha. Mas antes de ele tentar, só de ele pensar em queimar a folha, já disparou uma reação nessa folha. Ele ainda não tinha conectado nada na folha, ele não chegou fósforo, nem riscou nada perto dela. Mas só o fato dele pensar em queimar, essa folha já reagiu. Ela já sentiu, opa, tem algo estranho aqui acontecendo. Era uma planta da casa dele. É uma planta que ele tinha uma conexão forte com ela. Acho que todo mundo que tem um ser vivo dentro de casa, seja um animalzinho, um gato, um cachorro, uma planta, a gente tem uma conexão com esses seres. Oi? Sim, existe um aparelho para fazer, ele conectava eletrodos nas folhas dessa planta para fazer essa medição. Ele teve essa ideia de fazer a partir do trabalho dele lá nos Estados Unidos. Ele trabalhava na área de polícia nos Estados Unidos e trabalhava com a medição com um aparelho que detectava se a pessoa estava mentindo ou não. E aí ele, usando um aparelho muito semelhante a esse que detectava se a pessoa estava mentindo ou não, ele resolveu fazer essa conexão com a planta.
e ele percebeu que só a intenção de queimar uma planta fez a planta reagir. O mais interessante é que depois ele tentou, vou fazer de conta que eu estou querendo queimar, mas eu não estou querendo, para ver se vai dar certo. Aí a planta não reagiu, porque ele já não exalou dele esse desejo, essa intenção. Nesse momento aí, essa pesquisa dele esse trabalho dele chegou a ser divulgado nos Estados Unidos, mas caiu em descrédito, inclusive chegou a ser divulgado na imprensa de que, olha, tem plantas que leem pensamentos, e acabou virando motivo quase de chacota, e caiu em descrédito. Mas foi interessante que mesmo caindo em descrédito nesse momento, vários outros pesquisadores mundo afora ficaram atentos a esse movimento e fizeram pesquisas semelhantes, com mais protocolos, e perceberam que de fato é isso aí, que as plantas também têm o campo delas e que elas sentem. E por isso o Máximo Citro nos diz que se há conexão entre a planta e a pessoa, a comunicação seria possível mesmo a longa distância. E no livro dele ele traz exemplos de pesquisas que foram feitas mesmo em outras cidades, as pessoas se conectando com plantas e que elas reagiam. E que as emoções humanas produzem variações no campo com o qual as plantas ressonam. Essa palavra ressonar, esse verbo ressonar e a ressonância, ele é muito importante porque eles trazem essa ideia de que quanto maior a conexão, maior é essa ressonância, seja com plantas, com animais e quando falarmos de pessoas, de seres humanos, da mesma forma. Então as plantas elas manifestam reações de medo na presença de pessoas que já torturaram. Pessoas que já passaram ali, seja por acidente, esbarrou numa planta, quebrou uma galha dela, ou dentro de uma mata, foi lá com a motosserra, as plantas respondem a esse tipo de pensamento que manifesta através de campo. Fizeram também pesquisa relacionada a animais, inclusive com cachorros, uma cadela com filhotinhos muito novos, e aí quanto mais novo, maior a conexão. Eles distantes, quando aquele filhote é ameaçado, mesmo a cadela não vendo, a mãe percebia, e ela sentia, e ela reagia praticamente como se ela estivesse sendo ameaçada. Assim como as plantas, os animais são capazes de captar emoções e imagens mentais transmitidas pelos humanos. Quando eu estava lendo isso aí, eu lembrei muito de um fato da minha infância, que lá na minha casa o meu pai ele matava porco. E porco gritava muito, muito, quando ia morrer, muito mais que um frango, que uma vaca ou outro animal. E naquela época, o meu pai ele já falava assim para minha mãe e para todo mundo que estava perto: tirem as crianças de perto. Mas não era só porque as crianças ficavam assustadas pelo grito. Ele falava assim: criança fica com dó, isso atrapalha o porco morrer. Talvez aí a gente esteja falando dessa ressonância de campo, do campo da criança conectando com aquele animal que estava sendo morto, e essa conexão forte ressonando ali um com o outro e não deixando o fato acontecer. Em relação a campos emocionais entre humanos, ele nos diz que as comunicações emocionais tendem a ocorrer sobretudo com formas de vida com as quais temos uma ressonância afetiva intensa, que pode inclusive ser com lugares. Quando nós temos uma afetividade muito forte com lugares que nós já vivemos, talvez tem fatos importantes acontecendo lá, que mesmo de longe, sem ter lido jornal, sem ter lido internet, mas a gente se sente angustiado, e depois a gente vai ver, olha, estava acontecendo algo assim, lá na cidade em que eu vivi e que eu gosto tanto. Nossas emoções afetam os campos do nosso cão, do nosso gato, da planta na sala. Ele dá como exemplo até a bactéria do iogurte, que é uma forma de vida, das paredes, do ar, de tudo. Tudo que está em nossa volta, nossas emoções afetam.
E ele nos diz também por esse lado bom, que há emoções que causam doenças, mas que há emoções que curam. E ele, como médico, e trazendo experiência dele e de outros médicos, ele diz no livro que todo médico já teve essa experiência. O campo da fé o campo da fé altera o campo para vibrar em frequências saudáveis, de forma que o campo da nossa fé altera o nosso campo para fazer o nosso próprio campo, inclusive o nosso corpo, vibrar em frequências mais saudáveis. E se os campos de fé do médico e do paciente se combinam, eles criam um campo de êxito que torna o tratamento muito mais eficiente. E ele traz os exemplos dele, de pesquisas dele e de outros médicos nesse mesmo livro para dizer, para exemplificar essa interação, como ela é importante do campo do médico com o campo do paciente. Outra ideia muito interessante que ele traz e que a gente tem que pensar muito na doutrina dos espíritos é que, às vezes, o que o campo exala em si é mais importante do que o próprio objeto. Vamos pensar numa arma de brinquedo. Ainda que seja uma arma de brinquedo, tem uma significação ali. Quando nós pensamos em arma, nós estamos pensando em algo que tem potencial para tirar a vida de alguém. Aliás, que foi normalmente fabricado para tirar a vida de alguém. Então, quando presenteamos nossas crianças com uma arma de brinquedo, tem algo implícito ali que nós talvez estamos não dimensionando exatamente como deveríamos dimensionar. Porque cada objeto, ele tem ali uma significação implícita que nós não estamos percebendo e que deveríamos estar atentos a elas. E aí entramos no invisível e na comunicação mediúnica. O irmão Grimm, ele nos diz que o invisível, que é esse invisível, que é esse campo sutil que comunica tudo e com todo, todas as partes com todo, e o todo com todas as partes, que são esses sentimentos de paz, de amor, de alegria, de fraternidade, que é esse invisível que suporta e que dá base, que dá segurança ao que nós vemos aqui como físico, numa sequência de frequências que nos permitem alcançar mais compreensão sobre o código básico do universo e sobre o código básico de cada indivíduo em si. Que todo esse físico que nós estamos vendo aqui, o que dá sustentação a ele é algo invisível. A força dele está em um invisível. E podemos falar até de nós mesmos. O que dá força ao nosso corpo é o espírito. Quando o espírito começa a fraquejar, isso vai refletir no corpo. Que há um processo crítico de comunicação que alcança todo o universo por meio dos campos que interagem. Por exemplo, o visível e a matéria, o físico e o invisível. Nas redes da natureza encontra-se a dinâmica da informação e da comunicação do universo. Nas redes da natureza, o homem encontra toda a inspiração, todos os chamamentos para as descobertas, para as inovações, para as criações, para as invenções, a ciência, a filosofia e a tecnologia. E aí a gente volta naquela imagem lá do Emmanuel, através do Chico Xavier, que ele nos diz que outros enviados de Deus, eles não vão vir aqui para trazer as mensagens que Jesus Cristo já trouxe, mas que nós não estamos sozinhos e que essas mensagens continuam chegando através da filosofia, das artes, da literatura e da ciência. E que nessas redes da natureza, quando a gente conseguir entender a natureza em si, a gente vai perceber que ali estão todas as informações para entendermos quem somos e para entendermos um pouco mais desse código básico do universo. Eu quis trazer essa provocação hoje de falar mais das causas em si do que da origem
desses códigos base, porque eu pretendo trazer esse tema de novo, que é um tema muito amplo, nós temos muito que discutir ainda essa obra do Máximo Citro, mas que a gente possa voltar para os nossos lares pensando nessa força do invisível, nessas forças que nos movem e que fortalecem não só o nosso corpo, mas que fortalecem todas as formas e que constroem todas as formas de vida. É esse invisível, é esse código básico que está aí de forma, trazendo para essa linguagem aqui, de uma forma contínua no universo, que não existe vácuo, que permite que todas essas informações fluam no universo como todo. É esse campo que permite que as informações fluam. Eu trouxe essa foto aqui do lado esquerdo, pensei nela porque é uma obra de um pintor chamado El Greco. Ele nasceu na Grécia, mas o seu trabalho mais importante, artístico, foi feito enquanto ele morou na Espanha, e ele viveu muito tempo na Espanha. Essa obra é considerada a principal obra dele e uma das grandes obras das artes plásticas, da história das artes plásticas. E essa obra, ela traz um pouco disso que nós estamos falando aqui hoje. O El Greco, ele inclusive foi recusado, o trabalho dele foi recusado lá na corte de Madrid, porque ele saiu da Grécia, foi para a Itália, da Itália foi para a Espanha e se estabeleceu em Madrid para trabalhar na corte. Mas naquela época a corte demandava artes que pudessem chocar as pessoas. Então tinha que mostrar, quando fosse falar de tragédia, corpos estendidos no chão, sangue, coisas desse tipo. E o El Greco, ele discordava disso. Ele não queria mostrar a arte dele dessa forma. Então ele foi rejeitado lá na corte de Madrid, ele foi para uma cidade chamada Toledo, que fica a uns 100 quilômetros talvez de Madrid, não muito longe, e lá ele conseguiu desenvolver o trabalho dele. E ele é considerado um dos artistas que mais tentou entrar nessa metafísica e desse mundo invisível dentro das artes plásticas. E nessa obra, é uma pena que a gente não consegue ver aqui muito detalhado, a imagem não está boa, mas o título da obra é O Enterro do Conde de Orgaz. E nessa parte inferior tem aqui o corpo desse Conde de Orgaz, com as pessoas importantes, algumas personagens importantes da época em volta desse conde, fazendo o enterro dele, mas ele trouxe na parte de cima da obra a ideia metafísica desse invisível, do que aquelas pessoas não conseguiam ver. Que esse corpo aqui embaixo, ele estava sendo enterrado, mas que ele estava renascendo em espírito. Tem até uma forma no meio dessa... É uma pena que a gente não consegue ver, porque a imagem não está muito boa, mas é como se fosse um espírito renascendo em outra morada do Pai, e ele trazendo figuras como Jesus Cristo, como Maria, como alguns outros personagens bíblicos. Oi? Agora. Onde que é? Aqui. Nessa parte de cima, seria esse corpo ressurgindo na forma de espírito em outra morada do Pai. E ele mostrando que a vida não acaba aqui. O trabalho dele foi recusado lá em Madrid, exatamente por ele não querer mostrar muita tragédia, embora por onde ele passou, a capacidade dele de trazer a beleza plástica nas obras era inquestionável. Mas lá em Madrid ele foi recusado porque ele não queria mostrar tragédia, ele queria mostrar que a vida vai muito além, que tem um invisível, que existe comunicações e que a vida continua. A mensagem principal que eu gostaria de trazer, que a gente voltasse para casa pensando nela, era essa questão dessa comunicação com o invisível, e que ela se dá através desse campo que a gente não consegue perceber, não consegue enxergar nem tocar, que não existe o vácuo, não existe vazio, que mesmo esse ar que parece que está vazio quando a gente se move de um lugar para o outro,
não fica vazio, o ar é matéria, esse campo é algo muito mais sutil do que esse ar que a gente está percebendo, mas a ciência está caminhando para uma compreensão maior do que isso. E hoje algumas pesquisas já trazem essas informações de que existem comunicações, essas comunicações elas fluem através desses campos. E é muito interessante uma coisa, eu queria comentar isso com vocês. Semana passada, 3 dias depois daquele ataque do Hamas, lá no sul de Israel, teve uma das brasileiras que foi a óbito nesse ataque. A mãe dela mora no Brasil, a irmã mora no Brasil, ela morava em Israel. E um dia antes, ou algumas horas antes dessa festa, porque os jovens foram para essa festa, no sul de Israel, lá perto da faixa de Gaza, a mãe dela ligou para ela e pediu para ela: minha filha, não vá nessa festa. E ela falou assim: mãe, mas já faz alguns dias que eu comprei ingresso para essa festa, é um ingresso caro, eu quero muito ir. A mãe falou assim: não vá, eu te pago, eu te devolvo esse ingresso, manda o dinheiro aqui do Brasil, não vá. Ela foi. E foi uma das pessoas que perdeu a vida nessa festa. Esse tipo que a gente pode chamar de comunicação, que pode acontecer com qualquer um de nós, e acontece. Quantas vezes aconteceu com todos nós aqui de alguém nos ligar e a gente fala assim: eu estava pensando em você agora. A gente não consegue identificar como vem, mas essas informações vêm através de ressonância. E elas acontecem de uma forma muito mais intensa, segundo o Máximo Citro, quando nós temos maior afetividade com essas pessoas. Então a gente gostaria que pensássemos um pouco mais sobre essas questões. Então eu peço agora que fiquemos todos em prece, porque é nesse silêncio, nessa mentalidade do bem, tentando manter como exemplo dele ali, é na água limpa que a gente consegue ver o que está no fundo. Então, quanto mais em prece a gente ficar, mais conexão com Deus, a gente consegue fazer melhores leituras, inclusive de nós mesmos. A gente vai para o passe agora.